Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Quantos apaixonados por Jesus tem nesse lugar? Então faz uma cara de bem apaixonado. Olha para essa pessoa linda do seu lado e diz: meu irmão, como eu preciso de você. Agora você tem que ser um apaixonado corajoso agora. Você vai dizer para ele assim: meu irmão, conta comigo. Ei, põe a mão sobre o teu coração nessa manhã. Eu estava aqui atrás agora, fiquei um tempo ali sozinho e algumas pessoas chegaram e perguntaram: aí pastor, está se preparando? Tá? Eu digo: eu passo mais tempo esvaziando a minha cabeça do que preparar uma mensagem. Eu tenho mais dificuldade de não pensar em outras coisas do que falar do amor de Jesus que mudou a minha vida. Antes a gente pregava na segunda-feira de manhã e era muito mais fácil, todo mundo já estava bem anestesiado, né? O cara já estava entulhado de palavra, então a gente vinha aqui, dava uns glória a Deus, um aleluia, dizia que ele estava aqui. Agora já no segundo dia pela manhã, mas como o pastor Juscelio ontem aqui já abriu um portal nesse lugar, fica mais fácil. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, ele tem esse poder de fazer coisas improváveis em lugares improváveis com pessoas improváveis. E ele está aqui, irmãos. E tudo que eu peço para Deus é que eu nunca pedi para me tornar um pregador. Eu entendi os 5 ministérios, eu fico com o pastoreio, eu sou um pastor. Hoje a gente tem andado no Brasil com o título de apóstolo, e as pessoas perguntam: pastor Luiz, o senhor é apóstolo? Eu digo: eu sou. Mas por quê? Porque o Luiz Hermínio disse que eu sou. Ele falou: e daí o que é que o senhor faz? Eu saí por aí apostolando. Mas o meu encargo mesmo é pastoral. Quem me conhece sabe. Eu gosto de gente, irmãos. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Sim, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro que se compare a ti. Reconhecemos só um Deus, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dele. Aleluia. Tome seu lugar, querido. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13.
João capítulo 13, ele toca muito no meu coração, porque nos tempos de tantos ensinamentos, e que bom, né, irmãos? Tantas, não digo doutrinas, mas tantos ensinamentos, tantas frentes de estudo. Eu queria ministrar a respeito do que Jesus falou, daquilo que Ele é e daquilo que Ele falou, os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Eu tenho uma experiência que eu passei nesses dias atrás. As pessoas sempre, quando se reportam a mim, elas falam: o pastor Ulisses, o cara do amor, o cara que... O amor para mim não foi escolha, irmãos. O amor para mim nunca foi uma escolha. O amor para mim sempre foi uma obrigação. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, mas a gente é humano, né? E esses dias nós estamos fazendo um tratamento estamos trocando a gramalheira, o dente, mexendo nos dentes ali em Curitiba. Cansei de colar pivô com Super Bond. Coisa terrível, né? Cola na mão, cola o dedo, ô Jesus. E Deus nos deu uns irmãos ali que nos abençoaram, e a gente foi dar uma... E só é em Curitiba, a gente está indo toda semana. E uma coisa que Deus tem me tratado muito é no trânsito, irmão do céu. Às vezes eu saio daqui de manhã, toda semana a gente estava indo em Curitiba de manhã, e tem gente que parece que tira o dia, senão hoje eu vou sair para atrapalhar. Eles saem na BR procurando casa para alugar, irmão, na BR. Eu estava indo com a minha esposa, e a minha esposa está, né, processo, mulher, assustada com o trânsito, e eu estava meio violento no trânsito, andava meio violento. Num determinado tempo, movimento ali da estrada, num determinado lugar da estrada, saiu dois carros de um retorno na BR-101, e eu vim, e daí os dois saíram bem na minha frente, do lado esquerdo. Aí um saiu para a direita, e o cara nem de carro estava, ele estava de pelo menos ele não estava a pé. E ele saiu para a esquerda e o outro ficou na frente. Eu fiquei dando sinal de luz e ele botou da direita. Eu sei que se atrapalharam os dois ali e eu fiquei de fora, mas depois aquele cara saiu correndo com tudo e eu saí atrás dele. Quando ele chegou lá na frente, numa reta, do nada ele freou o carro com tudo na minha frente, de propósito, irmãos. Rapaz do céu, que terrível que foi. Aquele cara que fala de tanto amor, que ódio que me deu na hora. Vontade de bater naquele cara que me deu, irmão. E se a minha esposa aquele dia não estivesse comigo, isso tinha acontecido. Eu ia frear o carro na frente dele, ia fazer ele bater em mim. Só que a minha esposa entrou num desespero. Ela ficou meio apavorada, chorou e ficou desesperada mesmo. E eu que causei aquilo, não foi o cara, foi eu. O cara só foi usado. Vai ser sempre assim, a gente sempre vai ser tentado, viu? Só que foi terrível, porque passou 10 quilômetros, eu já estava arrependido. E um cara entrou num trevo antes, não deu nem para parar para pedir desculpa. E eu fui com aquele remorso no meu coração. Fomos a Curitiba, fizemos o que tinha que fazer, voltamos. E aquela noite eu não dormi, irmãos, eu fiquei incomodado com aquilo que eu tinha feito. E pela manhã eu acordei, fui na sala, e eu não sei porquê, foi Deus que fez, eu sei que foi Deus. Tinha um livro, e não costuma ter livro lá, sempre que eu sou um exímio leitor, não costuma ter muitos livros espalhados na minha casa, mas tinha um livro, bem em pé, irmãos. Lá a gente chamava de estante, agora é aparador, né? Aparador. Na minha época era estante. Um livro de um escritor que dizia assim: Amor, o Evangelho dos Improváveis. E o Espírito Santo falou: tu está precisando ler esse livro. E eu fui ler esse livro. E o livro, a primeira frase, eu li primeiro, eu me emocionei porque eu li primeiro as dedicatórias. As pessoas que falaram de mim, o meu irmão, o pastor Luiz falando.
Eu digo, pô, será que eu sou isso tudo mesmo que o Luiz falou que eu sou? Mas eu queria brigar com o cara ontem na BR. E uma das frases que eu escrevi, que eu não lembrava mais, dizia assim: o amor é um processo contínuo e constante. E a recompensa de quem ama é a capacidade de amar mais. Eu digo, cara, eu precisava disso. Porque falar de amor é fácil, irmão. Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu estou falando de João 13, porque João 13 nos dá isso. João 13 diz que, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam aonde? No mundo. A minha tradução é Ferreira de Almeida, revista corrigida. É a mais simples, irmão. Os amou até o fim. E no versículo 3, a Bíblia diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, o que, irmãos? Todas as coisas. Capítulo 1 ele diz: ora antes da festa da Páscoa, Jesus sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. No versículo 3 ele diz: Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído desse e que ia para o Pai. Eu consegui entender com isso que nós somos o último pedido de Jesus, irmãos. O Jesus que tinha todas as coisas na mão. O último pedido para o Pai foi a minha e a sua vida. Isso é amor. Um amor que transforma, Caleb. Saber que com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, e não são poucas, quem convive comigo sabe, com as minhas limitações, Rafinha, como eu sou limitado, irmãos. Como eu conseguiria. Eu tenho um iPad. O Luiz Hermínio esse dia falou: Luiz, tu tinha que ter um iPad. Eu digo, eu tenho. Para fazer esboço. Mas quem é que consegue ler o que eu escrevo depois, irmão? Oh, meu Jesus, eu ia para a escola comer merenda e pegar piolho. Eu morava com a minha avó, terrível. Fui criado pela avó. A professora, quem lembra quando a professora mandava o bilhetinho: amanhã vamos revisar a cabeça dos alunos? Lembra, irmão? Chegava em casa com aquele bilhetinho, a mãe e a avó já vinha com kit e piolho. Era uma fronha branca, né? Um pente fino e uma lata amarela desgraçada do Neucídio. A gente ajoelhava assim na beira da cama, né? Ela esfolava a cabeça da gente com aquele pente. O ódio daquele pente, irmão. Aí depois vinha com aquela lata, aquele placa. Amarrava aquela fronha no cabelo da gente, dizia assim: ó, o piolho vai morrer. Eu digo: vó, eu vou morrer também, vó. Eu também vou morrer. Oh, rapaz. E ela dizia assim: esse guri tem a cabeça quente, porque eu nunca vi pegar tanto piolho. Então, para esse menino, para o Ulisses, o cabeção da Roseli, era difícil, cara. Hoje chegaram diante de tantos pastores, de tantos líderes aqui, de tantos homens capacitados, de tantos homens que estudaram, que se prepararam, e para pregar. Quem sou eu, irmão? Que ousadia é essa? Você acha que eu vou procurar pregar algo para você aqui? Tudo que eu quero aqui é compartilhar com o meu coração contigo, querido. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as suas expectativas para os seus próximos dias, mas Jesus, Ele não perdeu o controle. O amor ainda tem poder de resolver tudo. A graça do amor de Deus que nos foi dada, Ele ainda transforma.
Ele ainda é a solução. E Jesus nos ensina tanto, Ele nos ensina tanto. No versículo 31 do mesmo capítulo 13 de João, a Bíblia diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Tendo ele, pois, saído, foi o Judas. Jesus não quer nada com pessoas que estão negociando valores, viu, irmão? Jesus, ele está interessado naqueles que não negociam valores. E ele começa ensinando. Ele diz assim: tendo ele, pois, saído, disse isso. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, olha, irmão, que carinho. Olha que carinho. Filhinhos. Isso me chama muita atenção, porque não foi mestre, não foi meus alunos, meus discípulos, foi filhinhos. Aí quando eu penso em paternidade, filhinhos, esse tratamento entre pai e filho, essa intimidade de pai e filho, eu lembro de Eliseu. Eu lembro de Eliseu que discipulou muitas pessoas, muitas vidas, nunca fez nada sozinho. Recebeu o legado de Elias e recebeu porção em dobro porque pediu, viu? Não é errado pedir, viu, irmão? Você pode pedir. Ele recebeu em dobro porque ele pediu. Mas a Bíblia diz que no final de vida, ele com uma escola de profetas, estava lá Eliseu com a escola de profetas, e os meninos que estavam com ele disseram: pai. Eles não disseram senhor, mestre, apóstolo. Eles disseram: pai, vamos ampliar o lugar aqui está pequeno. Eu acredito em filhos desse jeito, em filhos que vão olhar para o pai e ver no pai a capacidade de ampliar, irmãos. É isso que eu tenho buscado. Não é querer, o pai não é meu, o pai é nosso. O pai é nosso. O pai, diz: pai, vamos ampliar. Dá para trazer mais gente, pai. Dá para ficar maior. Dá para ficar maior, pai. Aí Eliseu perguntou: tá, mas vamos fazer o quê? Vamos descer. Eu aprendi com o meu apóstolo, pastor Luiz Emílio, que diz que para ampliar, para expandir, tem que descer, viu, irmãos? O problema é que a gente está aprendendo errado nesses dias. A gente acha que ficar grande é estar no alto. Ser grande é estar no alto. Quando eles disseram: vamos descer, vamos ampliar o lugar. Aí ele disse: tá, vamos lá, meus filhos. Mas os filhos disseram: não, pai, o senhor não está entendendo, o senhor tem que ir junto. Não dá para fazer nada sem o pai, viu, irmãos? Não faça nada sem o pai. Nem que seja só para acompanhar. Deve ele só para estar junto. Aí disseram: pai, vamos junto. Ele: tá bom, vamos descer no Jordão, vamos arrancar madeira. E num determinado tempo, você conhece a história, um daqueles moços gritou. Ele não gritou: meu mestre, meu senhor, meu líder. Não, ele falou: pai do céu. O machado caiu e era emprestado. E o pai, nessa hora, ele não quer saber por que o machado caiu. Ele não quer saber, ele não procura o culpado. Pais, nesses dias, não procura o culpado, querido. Já está tão difícil para os filhos. Já tem tanto peso, já tem tanto julgamento, já tem tanto dedo apontado. Nós somos aqueles que não queremos saber o que aconteceu. Vamos resolver. Aonde o machado caiu? Machado, eu aprendi também com o pastor Luiz Hermínio, que machado ele fala de ministério. Machado é serviço. E aquilo que eu e você recebemos como serviço, e como machado, como ministério, é emprestado, irmãos, não é nosso. E nós não podemos ficar sem. E aquele pai disse: aonde caiu o machado?
A minha fé alcança, irmãos, que Eliseu poderia chegar na beira daquele rio e orar, e o machado ia flutuar, independente de qualquer coisa. A minha fé alcança. Só que o pai, nesses dias, ele quer envolver os filhos naquilo que ele está fazendo. Ele quer te dar a condição de restituir, irmãos. Tudo que Deus faz para a nossa vida é nos dar a condição de restituir. E nós temos vivido isso na nossa casa. Nós temos feito isso dentro da nossa família, nas pessoas que nós temos comunhão. Eu olho daqui e só vejo o rosto amigo. Como, irmão, estou nervoso. Estou nervoso aqui. Está tudo aqui na frente, meus amigos, pessoas que convivem comigo na mesa, que me conhecem. Ah, meu irmão, como é difícil. Só que ao mesmo tempo é possível. Ele não disse que seria fácil, mas ele falou que seria possível. E aquele machado flutuou. Então eu tenho pessoas aqui, eu sei disso, que esses dias, querido, você veio nesse lugar, não foi para fazer outra coisa a não ser recuperar o machado. E não importa onde ele caiu, nós vamos jogar um pedaço de pau aqui, ele vai flutuar em nome de Jesus. Então, o relacionamento é pai e filhos. Nós, como fomos para dentro de uma comunidade terapêutica trabalhar, ser pastor é fácil. Qual homem que tem 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no aprisco, não vai atrás da que se perdeu e achando, coloca sobre os seus ombros cheios de júbilos? Agora, pastor não, pai tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, me dá a minha parte da herança. E o pai, repartindo a herança, o filho foi para uma terra longínqua, gastou dissolutamente. Só que quando ele estava... É bico seco aqui? É bico seco mesmo? Não tem uma aguinha? Oh, podia, né? Sem gasta. Meu. Maior é a que serve. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ser pai não importa o que o filho está fazendo. Eu aprendi com Jesus, não importa a vontade do filho, o que importa é a vontade do pai. O pai é aquele que declara. O pai é aquele que fica, espera. E ele ficou no portão. E a Bíblia diz que quando aquele filho voltou, ele restituiu o filho. Então o relacionamento para esses dias, querido, falar de paternidade não é só um bordão. Falar de paternidade não é só uma movimentação. É realmente entender o que é ser pai. Pai de destino. Pai é aquele que pega, não é o que pega o primeiro pedaço, é o que pega o último. O pai não é o que senta mais na ponta da mesa, é o que senta no meio da mesa, porque no meio da mesa fica mais fácil de servir todo mundo. O pai é o que serve. E o relacionamento de Jesus aqui com os seus discípulos é de pai. Agora, ele está falando filhinhos, olha só. Ele diz: filhinhos, está aqui. Peraí, isso é porque eu estou com uma Bíblia de letra extra gigante. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus: para onde eu vou não podeis vós ir, vou-los digo também agora. O que eu falei para os judeus, agora eu estou falando para vocês também. Um novo mandamento vos dou. E a gente fica procurando o que fazer para Deus, irmãos. Qual é o meu chamado? Eu vim aqui na convenção dos filhos ministeriais, que eu quero sair daqui com a convicção para aquilo que eu fui chamado. Filhinhos, um novo mandamento vos dou: que ameis uns aos
Assim como eu. Quem prega amor tem que amar, irmãos. Não é como eu falei, é como eu fiz. Líder, pastor, amigo que está aqui nessa manhã. O filho não faz o que o pai fala, ele faz o que vê o pai fazendo. Isso é bordão antigo, mas ainda serve para o dia de hoje. Um novo mandamento vos dou: amei-vos uns aos outros. Mas está difícil hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas estão buscando algo, irmãos. Elas buscam algo, elas não querem só Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também já não é mais suficiente. As pessoas querem ver fruto. As pessoas querem olhar para você e ter um estímulo, dizer assim: cara, eu quero o que esse cara carrega. Eu não sei você, querido, eu moro numa casa emprestada e como o pastor Luiz falou, eu estou sem carro. Por causa desse episódio, eu decidi ficar a pé. Eu digo: eu vou ficar a pé um tempo. Vou me tratar. Tá difícil? Tá. Eu pego uns Uber aí, meu irmão do céu. Só a graça. Dá vontade de dizer: ei, se eu pagar mais caro, tu não deixa eu dirigir? Se eu pagar dobrado, tu não deixa eu dirigir? Porque tem coisas que não é só falando, querido. Tem coisas que nós vamos ter que ter o processo, passar. E são as instruções. Cara, eu estava esses dias procurando isso. Eu tenho sentado às vezes com o Mateus, com o Fábio, e tenho me entusiasmado muito. Eles têm o Mateus, o Fábio, o Natan. Cara, uns caras que têm uma cabeça extraordinária, rapaz do céu. Só que às vezes eu sento com eles, eles falam 1 quilo, eu entendo 200 gramas. Eu digo: é isso aí, é verdade. Estimulo eles. Por quê? Porque eu sei que tem coisas que não é para mim, é para eles. E o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em favor disso. Tem pessoas que as pessoas me perguntam: pastor, eu queria fazer um seminário aqui. Eu digo: cara, eu vou chamar eles, leva eles. Faz isso. Eu aconselharia você a viver isso, pastor, nesses dias. Você não precisa saber tudo, querido. Você não precisa entender de tudo. Você só precisa estar na comunhão dos santos. Você precisa estar numa posição de dizer: cara, eu não sei tudo, então eu vou buscar quem sabe. Mas a gente tem mais dificuldade. A gente quer aprender para depois. Não, eu não preciso, eu não dou mais conta. Eu tenho 55 anos, irmão. Estou com 55 anos, tem coisa que eu não dou mais conta de fazer. Meu filho e os Gladson foram fazer a faculdade de teologia. Eles me chamaram para fazer. Eu digo: rapaz do céu, tu acha que uma hora dessa vontade não me falta, irmão? Mas eu sei que eu não preciso fazer coisas que eu sou incapaz. E primeira coisa é reconhecer que eu sou incapaz, irmão. Mas aquilo que está na minha mão para fazer, se está na tua mão o poder de fazer o bem e não fazes, então eu não busco fazer muita coisa, eu busco fazer aquilo que está na minha mão para fazer. E eu te aconselho a isso. Não faça muito, faça o que Deus mandou. Nós vivemos aqui, queridos. Ontem veio o pastor Juscelio aqui pregando, eu baixei ali, eu fiquei ali vibrado. Eu dizia: cara, como eu queria pregar assim. Mas eu preciso entender que não é a minha. Só que não é por isso, não é também por o que eu não sei, que eu não posso manifestar o amor. Não é por o que eu não sei que eu não posso falar daquilo que eu sei. Amém? Porque quando vai separar aqui separar não, porque o Luiz convoca. Quando o Luiz convoca as pessoas para pregar aqui, para ministrar aqui na convenção, eu confesso para você, todo ano me dá vontade de dizer assim: não vou pregar não, cara. Porque todo ano eu me sinto incapaz. Diante do Espírito Santo de Deus, eu não estou me diminuindo não aqui, porque eu sei quem eu sou. Que o cara para usar um sapato desse diferente aqui não é para qualquer um não, irmão. O cara tem que saber quem é. É verdade, eu sei quem eu sou. Então eu não estou me diminuindo aqui não. Eu conheço as minhas limitações. Eu quero desistir, eu disse assim: não, cara, eu não quero pregar. Aí eu começo a andar nos corredores, as pessoas me abaixam de pastor.
escutei aquela pregação do Senhor, mudou minha vida. Eu digo, é mesmo? Rapaz do céu. Aí eu corro para casa para escutar também, porque eu também estou precisando mudar de vida. Eu digo, meu Deus, se mudou a dele, pode mudar a minha também. Aleluia. Tenho medo de expor minhas fraquezas, Sim. defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o meu. Oh, aleluia. Senta aí, irmãos. Oh, aleluia. Sabe que ontem, pela primeira vez em todas as convenções, o pastor Luiz fez uma reunião com as pessoas que iam ministrar. E uma das coisas que ele pediu, e orientou, ele não pediu, ele orientou, para que a gente cuidasse no horário, para não estender muitas ministrações. Eu digo, meu Deus, vou ter que cortar o meu esboço no meio. Estou com dificuldade. Vou ter que pregar só a metade, porque, né? Mas deixa eu seguir aqui, irmão. Estava tudo preparadinho. Um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Bem vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro. O Pedro, José falou dele ontem aqui, né? Pedro me chama a atenção, irmão. O Pedro é o cara. Jesus tem uma estratégia linda com Pedro. Imagina que a Bíblia diz que Jesus, ele estava num tempo que ele já não estava mais sendo ouvido. A multidão o espremia, o apertava. E a Bíblia diz que ele chega numa praia, porque Jesus, ele era tão perfeito, tão lindo, que até de acústica ele entendia. Até desse som, como é que é o nome do som que o Felipe falou ontem? Ruído rosa. Hã? Ruído rosa. Ruído rosa. E é o ruído rosa, ele parece com o som do mar quando está no breu do mar. A cachoeira. Jesus entendia de acústica. Ele pensou, se eu vou para uma praia, vou entrar num barco, me afasto um pouco para as pessoas me ouvirem. E quando ele chega na praia, a Bíblia diz que tinha dois barcos. Um que estavam consertando as redes, e o outro que estava lavando a rede, que tinha pescado uma noite toda. Olha como Jesus é inteligente, irmãos. Ele chega num lugar, numa vila de pescadores, onde a Bíblia diz que tinha escassez de peixe, que o homem que pescou uma noite toda não pescou nada. Se havia um pescador só pescando, quem ele era? Ele era o cara da vila, irmão. Ele era o presidente do sindicato dos pescadores ali. Jesus sabia. E Jesus não queria só o Pedro, ele queria todo lugar. E a Bíblia diz que ele entra no barco de Pedro. Foi ou não foi? Ele prega. Olha, rede de cerco de dia não dá certo. O peixe vê a rede e não bate na rede. Mas como diz todos os pastores que eu escuto ministrar sobre essa palavra, diz que
Pedro não lançou a rede na água, ele lançou a rede na palavra. E ele enche o barco. Agora eu fico imaginando Pedro com aquele barco cheio. Aí Jesus faz o que agora, Pedro? Agora é a hora de compartilhar. Porque você não tem que chamar as pessoas quando está com o barco vazio, irmão. Você tem que chamar quando está com o barco cheio, viu? E nós quando estava com o barco vazio, nós estávamos lá na casa de recuperação. E nós quando estava com o barco vazio, nós estávamos lá na casa de recuperação, orando lá no monte. Nós fazia reuniãozinha lá, tomando café e sendo mordido por borrachudo. Nós ia tudo para lá, os pastores iam tudo para lá. Nós estávamos lá, irmão. Sabe quando que a gente começou a dizer para o Brasil, chamando as pessoas para vir para cá? Quando o barco está cheio, viu, irmãos? Aí a Bíblia diz que ele veio com aquele barco cheio. Eu fico imaginando Pedro sentado no barco, voltando para a praia, olhando e fazendo conta, irmão, para que Jesus não notasse assim, ele com o pezinho, botando 3 peixinhos para o lado, dizendo assim: ó, esse aqui eu vou botar crédito no celular. 30 dias sem crédito, botando uns 5 assim para baixo do banquinho, dizendo: eu vou pagar o Zé da venda. Quase planejando tudo, meu Deus, e quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aí ele chega na praia, Jesus olha para ele e diz: Pedro, agora larga tudo e me segue. Puxa vida, por que não mandou quando o barco estava vazio? E sabe por que Pedro lançou a rede quando Jesus mandou, querido? Porque você pode fazer do seu jeito até ouvir Jesus, cara. Depois que você ouve ele, não é mais do seu jeito, é do jeito dele. Por isso que você tem que ter a certeza que é ele que você está ouvindo, viu? A certeza que você tem que ter para tudo que você vai ser, vai fazer na sua vida, é que é ele que você está ouvindo. Então Pedro, ele me chama a atenção. Foi desse jeito que Pedro foi resgatado para Jesus. Só que agora, 3 anos depois de uma caminhada linda, um ministério de cura, milagres e maravilhas, Jesus está dizendo para os seus discípulos: agora chegou a hora, agora eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Mas poxa, cara, por que nós não podemos ir? Por que nós não podemos ir? Disse-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Quantos de nós fizemos isso, irmãos? Vida arrebentada, falido, quebrado, destruído, casamento arrebentado. Aí o Espírito Santo nos toca, nos penetra, e a gente vem para frente para o altar e faz promessas mirabolantes: que eu vou, porque eu faço, que tudo é teu, é do jeito que o Senhor quiser, porque meu Deus, eu morro pelo Senhor. Aí Jesus, conhecendo Pedro, conhecendo o coração de Pedro, sabendo tudo que estava por vir, porque ele sabe, irmãos, ele nunca perdeu o controle. Ele diz: tu darás a tua vida por mim? Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto que não me tiveres negado 3 vezes. E tem gente que ainda pensa assim: meu Deus, como é que Pedro deve ter ficado triste a hora que o galo cantou, hein? Depois de ter negado 3 vezes. Eu acho que quando o galo cantou foi um alívio para Pedro, porque ele disse: rapaz, vai acontecer como ele falou que ia mesmo. A certeza que Pedro teve de tudo que Jesus tinha falado foi quando o galo cantou, irmãos. Porque Jesus já havia tido. Mas ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Mas ele sabia, o próprio Jesus sabia, e não rejeitou por isso. Não rejeitou por isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aonde é o nosso lugar, irmãos? Com Ele. Eu muitas vezes escutei o pastor Luiz falar isso. Pastor Luiz, que pastor de um ministério em relevância na nação, na cidade nem se fala.
viajando para todos os lugares. Quantas vezes ele foi questionado e as pessoas disseram: pastor, o senhor não tem medo de perder o lugar? E sempre foi a resposta dele: eu não tenho medo de perder o lugar porque eu não tenho um lugar. E a gente às vezes briga por vaga de estacionamento, irmão. A gente em outros lugares, aqui claro que não tem gente que faz isso. A gente briga por pulseirinha, caminha. A gente briga por um lugar reservado. Onde é o nosso lugar, querido? Amém? O meu lugar, eu não sei o seu. O meu é no centro da vontade de Deus. E eu vou te falar, está difícil. Oh meu Deus, como está difícil. O tempo está passando tão rápido. Tem tanta preocupação na minha vida. Sou avô de um neto, vou ter mais uma neta agora. Sou tão preocupado com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com os meus irmãos, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus amigos. E está tão difícil, às vezes eu não tenho o recurso necessário. Às vezes não, quase sempre. 55 anos, e esses dias o próprio Luiz falou para mim: Ulisses, cara, está na hora de cabeça, está na hora de pensar um pouco. Eu penso, irmãos, eu sei. Vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir entrar num carro, viajar em lugares. Eu tenho medo de avião, cara. Como eu sofro para andar de avião. Sabe, semana eu fiz 2 viagens de avião. Meu Deus, é terrível. Eu viajo de avião, eu fico 3 dias para me recuperar. Eu sei que vai ter dias que não, mas eu confesso uma coisa: se eu passar necessidade na minha velhice, irmãos, não foi para Deus que eu trabalhei. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Eu não estou fazendo só amizade, eu estou fazendo aliança. Eu não estou preocupado só em ser seu amigo. Eu não estou preocupado só em ser seu pastor. Eu não estou preocupado só em ser seu líder. Eu quero uma aliança em amor, que aquilo que eu precisar e aquilo, nunca nós vamos ter falta de nada, em nome de Jesus Cristo. Talvez não vamos ter tudo que sonhamos, talvez não, mas não vamos ter falta de nada, em nome de Jesus. E ele diz mais, ele diz: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para... E tem gente que está preocupada aí para o céu. Eu quero ir, eu vou para Jesus, irmão. Jesus não prometeu que vai me buscar para o céu, Ele veio me prometeu que vai buscar para Ele. Eu não quero entrar em assuntos aqui de escatologia, porque hoje não é dia de pregar escatologia. Vou deixar essa parte mais para o Fábio, né, e para o Mateus. Mas as pessoas ficam perguntando: pastor, o senhor é tribulacionista, pré-tribulacionista? Jesus vai vir me buscar para estar com Ele, meu irmão. Se tiver tribulação eu vou estar, se não tiver eu vou direto. Esses dias eu estava no altar de uma igreja e os músicos estavam discutindo escatologia. Eu já me assustei. Os músicos discutindo escatologia. Me chamaram para conversa. Pastor Ulisses, o que é que o senhor acha do terceiro céu? Eu digo: o quê? Tem 3? Rapaz, eu estou numa luta para chegar no primeiro. Tem 3 céus, Mateus. Eu digo: meu Deus do céu. Jesus da minha vida, me ajuda. Por isso que eu não estou mais preocupado em ir para o céu, estou preocupado para estar com Jesus, irmão. A Bíblia diz que Ele disse que Ele vai me buscar para estar com Ele, e no lugar que Ele preparou para mim. Olha o quanto eu sou importante, cara. Jesus está preparando um lugar para mim, irmãos. Jesus está preparando um lugar para mim. Eu vou estar com Ele, cara. E se vir tribulação, você acha que do lado dele eu vou ter medo de tribulação, cara? Que a tribulação vai para dentro de uma casa de recuperação, cuidar de 8 deficientes físicos.
Acordar 5 horas da manhã com o cara do lado da tua cama, todo cagado, todo vomitado, e dizendo: dá banho em mim, pai, dá banho em mim, pai, dá banho em mim, pai. Quer tribulação mais do que isso? Quer tribulação mais do que o Tibúrcio? Tinha um Passat, o Tibúrcio. Aquele carro levantava uma família, irmão, de manhã para empurrar, porque nunca pegava. Nós chegava, eu e a minha família, com cheiro de gasolina na igreja, ninguém sentava do nosso lado. Isso eu estou preparado para a tribulação, irmão. Ainda mais com Jesus. Você acha que eu estou preocupado se eu estou com Ele? Eu sou mais do que vencedor, irmão. Eu sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O Tomé é terrível, irmão. Eu fico imaginando, quantos creem que Jesus ressuscitou num corpo glorificado? Ressuscitou, né, ô Mateus? Num corpo glorificado, né? Ele estava diferente. Por que eles não reconheceram? Foi ou não foi? A Bíblia diz que só no partir do pão. Foi ou não foi? Foi no partir do pão? Mas teve um que no partir do pão não adiantou, não acreditou. Quem foi? Aí o que? Agora imagina um Jesus, como Ele nos ama tanto, como nós somos tão importantes para Ele, como Ele nos conhece, que na hora que está recebendo o corpo glorificado do Pai, Ele diz: Pai, deixa o furinho na mão. Por quê? Por causa do Tomé. Tomé não vai acreditar se ele não botar a mão no furo. Pastor Ulisses, você acredita nisso? Acredita, irmão? Você acredita que eu acredito? Ele ama tanto. Ele pagou o preço de morte. Você acha que o furinho a mais, o furinho a menos para ele ia fazer diferença? Ele só queria o coração de Tomé, irmão. É isso. O Jesus que recebeu um corpo glorificado diz: Pai, deixa o furinho na mão. E esse Tomé está aqui questionando ele, dizendo: respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida. Não, pô, eu já estou no Tomé, peraí. Oh meu Deus, a dita resta é gigante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Jesus que está falando, irmãos. São os últimos ensinamentos de Jesus. Se vos me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecereis e tende visto. Olha outro. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. Oh, meu irmão, é os homens que andaram com ele 3 anos. Homens que viram ele matando a fome de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Homem que viu o cego enxergando, o surdo ouvindo, aleijado andando. Eles viram. Até a sogra do Pedro ele ressuscitou. A sogra, falar em sogra, rapaz do céu. Nós tivemos num evento que tem aqui perto. Aí tinha umas bíblias lá. Você viu que tem bíblia para tudo agora, irmão? Viu? Tem bíblia da criança, bíblia do adulto, bíblia do jovem. Eu vi a bíblia da sogra. Eu olhei para ver se não tem uma cobra na capa. Eu digo que só faltava ter uma cobra na capa. Eu assim, quando começa a ficar muito triste, eu tenho que contar uma coisinha para tu rir. Ele falou: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso é para nós também, irmãos. Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu tem a coragem de dizer quem... E ele diz: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Crede-me que estou ao Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por a causa das mesmas obras. Aí vem a igreja da obra, irmãos.
Por isso que onde nós vamos no Brasil, nós ativamos pessoas para fazer obra. Ativamos pessoas, escolinha de futebol. Fomos lá no Pastor Wagner, em Mauá, lá tem um ônibus que é uma bênção. Uma vez eu estava lá na sala do Pastor Wagner, o Pastor Wagner fazendo um seminário na igreja dele, querendo fazer algo. Eu digo: Pastor Wagner, pega um ônibus, cara. Faz uma cozinha dentro do ônibus, faz banheiro, vai para a rua, instala esse ônibus, traz os caras. Porque eu vou falar uma coisa para você: a igreja leva a marmita. E não é errado você levar a marmita, o cachorro quente nas ruas. Mas leva a mesa, irmão. É melhor sentar na mesa do que no meio-fio, viu? Leva a referência da mesa. E ele fez, irmão. E pior é isso, nós estávamos conversando, bateu um irmão na porta da casa dele. Pastor Wagner está aqui, é testemunha. Bateu um irmão na porta da casa dele, dizendo: pastor, vim trazer a minha oferta, não vou conseguir estar hoje à noite lá na igreja. Era o dia de entregar a oferta do projeto social. E eu arrumei um emprego, pastor, já vim trazer a minha oferta. O Wagner começou a chorar e já deu a moto dele também. E hoje eles já estão com o ônibus lá e já trocaram. Estão pensando em pegar um ônibus maior. A gente vai em lugares, desafia as pessoas, porque a fé sem obra é. Então Jesus está dizendo assim: Felipe, se tu não quer acreditar em mim por o que eu estou falando, acredita pelo menos no que tu visse eu fazendo, cara. E de mim mesmo. Mas só que a gente tem que fazer em nome do Senhor, não é em nome da igreja, meu irmão. Não é em nome do Mevan, não é em nome da Assembleia, não é em nome da Deus é Abrive, não é em nome do Deus da church. Não é em nome da church, irmão. É em nome de Deus. As obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Então mas tem que ter obra, querida. A igreja tem que ter obra. Você está vendo aqui esses meninos servindo aqui no social, junto com o pastor Lapa. Eu subi para tomar um café ontem, estavam lá os meninos da comunidade. Cara, como isso é bom, irmãos. Como nós vimos homens ser transformados. Tem menino que está sentado hoje aqui, que foi interno da casa de recuperação, que hoje é pastor, querido. Pai de família, empresário. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, em nome de Jesus. Lembra de quanta noite nós oremos, comida de pernilongo lá naquele balde. Vale a pena. Então ele está dizendo: Felipe, pelo menos pelas obras. E a nossa igreja tem que se posicionar nisso nesses dias, querido. Não é só pelas obras, mas é também pelas obras. Então assim, cara, se tu não acredita, pelo menos por isso. Não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que faz as obras. Crede que estou ao Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se amardes, guardais os meus mandamentos. Se amardes, guardais os meus mandamentos. Mateus 6,46. Tomara que fosse, não abre já. Vai que não é. Bíblia nova. Não. João 6, Lucas 6, 46. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando os saduceus, os fariseus e os saduceus, né? Ele estava ensinando os saduceus ou os fariseus, Mateus? Ele estava ensinando os saduceus e os fariseus, os questionários, né? Estavam tudo no mesmo lugar. E disseram: mestre. Mas fizeram isso para testar ele, viu, irmãos? Porque é o risco que nós corremos nos nossos dias. Porque as pessoas, quando elas não conseguirem destruir você, jogando você para baixo, irmãos, elas vão jogar você para cima, viu? Disseram: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus disse o quê? Qual é o grande mandamento da lei? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E igual a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os
profetas, fecha a conta e passa a régua, irmão. E a gente fica inventando moda. É bom, meu irmão, nós estamos fazendo uma plataforma de ensino muito tremenda na igreja, e que bom isso. Que bom com os nossos filhos. Estamos fazendo com os nossos filhos, meninos da casa, que são melhor do que nós, irmão. Isso é tremendo. Mas a gente quis, sabe, só para contribuir com aquilo que ele já falou. Isso é só uma contribuição para aquilo que ele já estabeleceu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, querido, e o teu próximo como a ti mesmo. Amar pessoas, querido, não é escolha. Amar pessoas é transformação. Nós passamos 10 anos dentro da comunidade terapêutica, e as pessoas perguntam assim: pastor Ulisses, quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas lá? Eu não sei dizer para você, querido, mas uma coisa eu posso responder com toda certeza: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu mudei, cara. Eu vejo isso nos meus filhos. Eu vejo quando eu recebi uma mensagem hoje de manhã: meu filho está trabalhando, não pôde estar aqui, e disse: pai, que pena, não vou poder estar aí hoje com o senhor ministrando, mas saiba de uma coisa: o senhor é a minha referência. Pessoas, a pastora Esther mandou uma mensagem para mim dizendo: não te intimida, tu és uma flecha nesses dias. Como é bom ouvir isso das pessoas que convivem com a gente, que sabem quem a gente é, querido. Mas como é difícil também ter esse encargo. Como é terrível nesses dias. Eu me coloco no seu lugar, eu sei disso. Tantas obrigações, as pessoas com tanta expectativa na nossa vida, a gente tendo que dar certo de qualquer jeito. A gente não tem nem mais o direito de errar. A gente não tem mais o direito de ter dúvida. A gente não tem mais o direito de ter medo. Oh meu Deus, avião, eu tenho medo. Ah, mas o amor lança fora todo medo. Então, meu irmão, está difícil. Mas se eu tenho medo de morrer? Claro que não, meu irmão. Você acha que eu tenho medo de morrer? Eu tenho medo de cadê o avião cair. Enquanto eu não morrer, como é que é? Eu tenho medo de passar medo. Porque se fosse só morrer, tá bom. É até morrer que é o problema. A aflição. Deus é isso, querido. É um Deus que ama. O nosso Jesus, Ele nos deixou os últimos ensinamentos. Você acha que aquilo que Ele ensinou para aqueles homens que Ele escolheu, que Ele andou 3 anos com aqueles homens, por causa daquilo que Ele falou para aqueles homens naquele dia, o Evangelho chegou até nós hoje, irmãos? E por que nós não podemos continuar isso? Ainda agora com mais capacidade, com mais tecnologia, com mais ferramentas, né, Mateus, né, Fábio? Porque vamos dar continuidade, sim. Conte comigo, viu? Nem que seja só para apresentar a vocês. É isso que eu acredito. Eu não preciso fazer tudo, irmãos. Eu nem quero fazer tudo. Eu já nem estou mais com vontade de fazer tudo. Só que eu quero celebrar. Deixa eu participar, Mateus. Deixa eu participar, Fábio. Eu quero celebrar com vocês. Eu amo vocês. Deixa eu participar, Natan. Tudo que eu celebro é a vida do meu irmão. Como eu celebro a vida do Luiz, irmãos. Quando eu celebro ver o prefeito aqui no nosso evento. Quando eu ia lá, eu, por isso a gente tinha que bater lá na prefeitura às vezes, para pedir favor, não favor, porque a gente nunca foi pedir favor, mas para poder fazer alguma coisa tinha que ter autoridade deles. Hoje eles vêm prestigiar aquilo que a gente está fazendo. Dá certo, queridos. Mas para isso nós vamos ter que correr o risco, não tem jeito. Deixa eu falar mais uma coisa que eu aprendi com o meu pastor. Tudo que nós estamos precisando desses dias, querido, não é mais sair da escravidão, não é mais entrar na terra prometida, é abrir o céu. Porque para sair da escravidão, Deus abre o mar vermelho. Para voltar na terra prometida, Deus abriu o Jordão. Agora para abrir o céu, Estevão teve que apanhar, irmão. Mas ele apanhando, sendo apedrejado, ele não deixou de liberar a palavra. A circunstância de fora não vai mudar a condição de dentro. Nós fomos condicionados a amar Deus, a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Fecha os meus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Choria casturia manta soria andarala manta. Oh,